noite. Aqui quem fala é a professora Arte Xavier e eu vou hoje falar um pouco sobre a teoria do conhecimento, que é um tema muito importante para que a gente compreenda o processo lógico e mental que a gente constrói dentro da nossa cabeça para entender o mundo ao nosso redor. Diversos filósofos ao longo da história da filosofia tentam entender o que é essa teoria do conhecimento, o que é e de onde vem o conhecimento que a gente tem, né? Esse conhecimento, essa racionalidade que nos difere dos outros animais, que por muitas vezes o Aristóteles chamou que somos animais políticos por conta desse conhecimento diferenciado que temos, e que ao longo da história diversos filósofos explicam de distintas maneiras o que seria esse conhecimento. Não é bem simples. A gente vai focar na teoria do conhecimento que surge na Idade Moderna, né? Nessa Idade Moderna que vai surgir os dois tipos principais de forma de conhecimento, que é o racionalismo e o empirismo, e uma terceira forma que sai um pouco do racionalismo e empirismo, pega um pouco dos dois, que é o criticismo. Então nós vamos entender um pouco como é que funciona essa teoria. Primeiro a gente deve entender que a gnoseologia, como também é conhecido a teoria do conhecimento, é o campo de estudos filosóficos que se dedica à questão do conhecimento. Então você pode chamar também de gnoseologia. Então a gnoseologia é acerca da teoria do conhecimento, epistemologia e crítica do conhecimento. Vocês podem ver esses 4 tipos de nomes quando forem entender o que é a teoria do conhecimento. Então nós estamos entendendo aqui a gnoseologia, mas o que de fato é o conhecimento? O conhecimento, no caso aqui, é uma apresentação verídica ou meramente adequada de algo, ou seja, um objeto, ao pensamento. É a apresentação de um determinado objeto ao pensamento. O que é o pensamento? É o sujeito, sou eu. Então, assim, mesmo que de forma parcial, mesmo que o objeto não apareça completamente, ou a gente não compreenda esse objeto completamente, a gente consegue interpretar e isso gera um conhecimento na nossa cabeça. Por exemplo, se eu disser navio, automaticamente aí na sua cabeça vai surgir a imagem de um navio, né? Um navio, como aqui a gente vê nessa imagem abaixo, no alto mar, o Titanic, algum tipo de navio que você imagina na sua cabeça. Isso significa que você tem um conhecimento, ou seja, se eu disser navio, veio uma imagem de um navio e você, na sua cabeça, você tem conhecimento sobre o que é um navio. Mas pode acontecer que eu diga navio e você pense em uma coisa distinta, sei lá, um pato ou uma galinha. Se você pensa em uma coisa distinta que não seja navio, então você não tem esse tipo de conhecimento. Ou seja, a relação de você, sujeito, da sua mente, do seu pensamento com o objeto é uma relação errônea, é uma relação que não é certa. Então, veja bem, o conhecimento, ele sempre busca a verdade. A gente sempre busca a verdade ao utilizar o conhecimento. Mas pode ser que a gente possa ser enganado pelos nossos sentidos, tá? Ok? Continuando. Existem alguns graus de conhecimento, tá? Graus distintos, alguns níveis. Porque existe o engano, existe ilusão também naquilo que a gente pensa, a gente imagina conhecer. Então, para que a gente não erre e não se engane no processo de conhecimento, esses filósofos tentam explicar e entender como que a gente, os seres humanos, vocês conhecem as coisas. Então essa aula é uma reflexão sobre como funciona o conhecimento humano, ok? Como funciona o teu conhecimento? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que hoje eu sei falar português? Como é que hoje eu entendo o que a professora está falando e eu posso me fazer compreender perguntando para ela de volta? Então, como é que hoje tudo foi construído ao meu redor e como é que eu compreendo toda essa construção ao meu redor? Algumas questões básicas para você partir a começar a entender o processo do conhecimento. Existe uma relação entre o sujeito e o objeto. Lembra, o sujeito é a mente, é o pensamento humano. O objeto é o que? É aquilo que eu quero conhecer. Pode ser um dado, ok? Então, eu sou o sujeito, a minha mente, e isso daqui é um dado. Digamos que eu não conheça um dado, mas, logicamente, eu tento compreender o que é esse cubinho aqui até criar algo lógico na minha mente e descobrir para que serve e o que é esse determinado objeto. Então, o conhecimento, a primeira fase de você tentar compreender esse processo é você entender que existe uma relação entre eu, o sujeito, e o objeto que eu quero conhecer. Ou seja, vamos lá. Como é essa atividade do sujeito do conhecimento em relação ao objeto conhecido? Né? Como é a atividade e a minha relação em relação a esse objeto que eu conheço? As fontes primeiras, ou seja, qual é a origem ou ponto de partida do conhecimento? Ou seja,
de onde vem o meu conhecimento? Será que vem daqui da minha mente? Eu sempre soube que esse dado existiu. Logicamente, eu vou compreender por si só que isso é um dado ou alguém tem que me ensinar. Ou seja, qual é a fonte? De onde vem esse conhecimento? Vem daqui de dentro ou vem de fora, a partir do que eu estou sentindo? Se eu não enxergasse isso, será que eu saberia que isso era um dado? Se eu só tocasse, será que eu saberia? Não sei. Então, é isso que a teoria do conhecimento, a gnoseologia, tenta entender. Qual é a fonte primeira do teu conhecimento? Outra coisa, o processo, né? Como esses dados se transformam em ideias, em juízos. Ou seja, como que eu baixo aqui, faço um download do que é esse objeto na minha mente e ele de repente se transforma em uma ideia, né? Essa ideia que eu aplico nesse objeto vai criar um juízo e eu vou dizer o que é esse objeto. Qual é esse processo que leva a eu saber o que é esse objeto? Outra coisa, a possibilidade. O que podemos conhecer de forma verdadeira, né? Existem as possibilidades de a gente se enganar. Pode ser que, sei lá, eu acho que isso daqui é uma bola, mas que na verdade isso é o quê? Um cubo, entende? Prosseguindo. Então, essa relação sujeito-objeto tem a ver com a relação que a gente estabelece com o nosso conhecimento, né? Isso daqui é o que eu quero conhecer, é a minha relação com o objeto. Então, quem é o sujeito? Eu, o conhecedor, a minha consciência e a minha mente. Quem é o objeto? O conhecido, a realidade, o mundo, os inúmeros fenômenos que ocorrem no mundo, tudo que tem ao nosso redor pode ser um objeto, tá? Não precisa ser necessariamente um objeto, pode ser eu observar o dia, eu observar a noite, eu observar os acontecimentos, as relações das pessoas, eu observar uma aula. Essa aula pode ser um objeto de conhecimento para você. Então, você está aprendendo, está tentando processar algo, você sujeito dentro dessa aula, que seria o teu objeto, a tua realidade, o teu mundo. Dentro dessa perspectiva, existem duas. Uma perspectiva realista. Qual é a realista? Que acredita que o objeto é realmente aquilo que a gente pensa que ele é. Ou seja, isso é um cubo. Então, isso realmente, para todas as pessoas, isso vai ser um cubo. Ele acredita que não é algum truque da mente. A gente sabe que isso é um cubo. Aqui também existe outra teoria, que é o idealismo. Já o idealismo, ele acredita que tudo é uma construção. Se eu nunca vi um cubo, eu nunca vou saber que isso é um cubo. Entendeu? Então, ou seja, eu que aplico o sentido de que isso é o cubo, e não o cubo é o cubo por si só. Ele não vai estar lá parado na natureza. Eu que vou inventar um sentido para ele. Enquanto eu não ver, ele não existe. Então, o realismo, ele acredita que tudo que a gente está vendo é real, ou seja, a cor verde que eu vejo é a mesma cor verde que tu vê, a cor salmão que eu vejo é a mesma cor salmão que tu vê, o cubo que eu vejo é o mesmo cubo que tu vê. Já o idealismo, ele acredita o contrário. Ele acha que, na verdade, existe uma construção em cima desse objeto, que ele só é o que é porque a gente construiu e identificou que ele seria isso e concluiu em conjunto que seria isso. Então, eu, sujeito pensante, tenho uma relação direta com o objeto pensado. Eu construo as razões, eu atribuo o juízo a esse objeto, né? Daqui o foguinho, esse calor. Eu falo aqui o João e aqui é o calor. Constrói razões o João e a sensibilidade é o que eu sinto ao me aproximar do fogo, né? Ele vai me aquecer. Então, atribuo o juízo ao objeto, mas o objeto ele não atribui juízo a mim, entende? O fogo por si só não vai tentar entender o que eu sou, porque o objeto ele é passivo. Já o sujeito não, ele é ativo, ele tenta atribuir significado ao fogo, ele aquece. O que é que eu sinto quando vejo esse fogo? Então, essa é a principal razão da relação sujeito-objeto, ok?